O abandono à providência divina, do Padre Jean Pierre de Caussade. Livro 2, o segundo livro, capítulo 4. Deus revela-se-nos nos acontecimentos mais comuns de maneira tão misteriosa, porém tão real e tão adorável, como nos grandes acontecimentos da história e nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, escrita, é cheia de mistério, mas não o é menos a sua palavra realizada nos acontecimentos do mundo. Estes dois livros são verdadeiramente livros selados, e a letra de ambos mata. Deus é o centro da fé, é um abismo de trevas, que desde fundo se espalham sobre todas as produções que saem dele. Todas essas palavras, todas essas obras, não são, por assim dizer, senão raios escuros de um sol mais escuro ainda. Em vão abrimos os olhos do corpo para ver este sol e os seus raios, os olhos de nossa alma pelos quais vemos a Deus e as suas obras são olhos que se mantêm fechados. As trevas ocupam aqui o lugar da luz. O conhecimento é uma ignorância e vemos, não vendo. A Sagrada Escritura é a linguagem misteriosa de um Deus ainda mais misterioso. Os acontecimentos da história são palavras escuras deste mesmo Deus escondido e desconhecido. São gotas do mar, mas de um mar de trevas. Todas as gotas, todos os regatos, trazem a marca da sua origem. A queda dos anjos, a queda de Adão, a impiedade e idolatria dos homens, antes e depois do dilúvio, do tempo em que viviam os patriarcas, que sabiam e contavam aos seus filhos a história da criação e da conservação ainda muito recente, e da conservação, é isso mesmo, conservação ainda muito recente. Eis outras tantas palavras bem escuras da Sagrada Escritura. Um punhado de homens, preservados da idolatria na perda geral de todo o mundo até a vinda do Messias. A impiedade sempre reinante, sempre poderosa. Esse reduzido número de defensores da verdade, perseguidos sempre e maltratados. Os atrozes tormentos infligidos a Jesus Cristo, as pragas do Apocalipse, são palavras misteriosas de Deus que Ele mesmo revelou e Ele mesmo ditou. E os efeitos destes terríveis mistérios, que continuam até o fim dos séculos, são ainda a palavra viva que nos ensina a sua sabedoria, o seu poder, a sua bondade. Todos os acontecimentos que formam a história do mundo exprimem e glorificam estes diversos atributos. São, porém, uma coisa que se deve crer, não se vê. Que quer Deus dizer por meio dos hereges, dos cismáticos, de todos os inimigos de sua igreja? Todos são uma proclamação esplendorosa, todos significam as infinitas perfeições. Faraó e quantos ímpios vieram após ele e virão até ao fim dos séculos, não têm outro destino. Certamente, se abrirmos os olhos, parecer-nos-á ver o contrário. Mas temos de nos cegar e deixar de raciocinar para nestes fatos reconhecer mistérios divinos. Falai, Senhor, a todos os homens em geral pelos acontecimentos universais. As revoluções não são todas senão como vaga da vossa providência, que desencadeiam tempestades nos raciocínios da gente curiosa. Falais em particular a todos os homens, pelo que lhes sucede de momento a momento. Mas em lugar de ouvir nisso a vossa voz, de respeitar a vossa palavra obscura e cheia de mistério, somente se considera a matéria, o acaso, o humor dos homens. A tudo temos que dizer, querendo acrescentar, diminuir, reformar. Toma-se uma liberdade completa de cometer excessos,
o menor dos quais seria um atentado inaudito, se tratasse de uma só vírgula das Escrituras Sagradas. Essas, porém, respeitam-se dizendo: é a palavra de Deus, tudo aí é santo, verdadeiro. Se nada compreendemos, a nossa veneração é ainda maior. Prestamos homenagem à profunda sabedoria de Deus. Tudo isso é bem justo, mas o que Deus nos diz, caras almas, as palavras que pronuncia momento após momento, que tem como corpo não a tinta e o papel, mas o que vós sofreis, o que vós tendes a fazer de um momento a outro, não merecerão nada de vossa parte? Por que não respeitas em tudo a verdade e a vontade de Deus? Não há nada que vos não desagrade, censurais tudo. Não reparais que medis pelos sentidos o que não se pode medir senão pela fé? E que, lendo com os olhos da fé a palavra de Deus na Sagrada Escritura, procedeis de modo completamente errado, se lerdes com outros olhos e as suas realizações? Final do capítulo 4.